Pessoal, Paz do Senhor, tudo bem? Pai, Senhor, Maravilha, então, estou sendo ouvido. Nós estamos no momento em 6 participantes. É um prazer estar com vocês nessa aula. Primeira aula pelo Zoom. Nós vamos dar então início à nossa aula de hoje, tá? Tem um pessoal que está pedindo para entrar aqui. Eu não posso perdê-los. Ah, pessoal, inclusive eu tenho que mandar o link da aula para o pastor também. Deixa eu mandar aqui para ele antes. Se não... Pronto. Beleza? Eliseu, a Raquel Gomes me mandou mensagem. Ah, Aí eu mandei o link da aula de hoje para ela mandar para sobrinha dela, tá prima bom. dela. Aí ela pediu para adicionar a menina no grupo depois. Tá, beleza. Tá bom? Pode deixar. Daniela Brito entrando, Carolina Oliveira entrando. A paz do Senhor a todos que estão entrando aí. É um prazer tê-los nessa aula de hoje. Bem, Pai, Senhor, gente. Pai, Senhor Eliseu. Deixa eu ver quem está aqui já. Beleza. Boa noite, que eu não dormi muito bem. Estava preocupado com o Zoom, se ia dar certo aqui, mas por enquanto está dando certo, né? Tomara que minha internet não caia que nem ontem. Mas vamos lá. Pessoal, vamos iniciar então a aula. Vou fazer aqui com vocês uma oração, tá? Para a gente então iniciar a aula de hoje, aula número 5, tá bom? Vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela aula de hoje que o Senhor está nos proporcionando. Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe em nossos corações, porque nós estamos aqui, Jesus, focados em aprender acerca da sua palavra, para louvarmos e agradecermos o seu santo nome, Jesus. Abençoe a cada aluno que está presente e aqueles que irão adentrar ao decorrer dessa aula. Fica conosco, nos abençoe, ilumine nossa mente, nosso coração para recebermos a sua palavra e para que ela venha frutificar em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo. Abençoe, Jesus, a nossa nação, o momento que nós estamos passando. Nós cremos que o Senhor virá nos socorrer. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos por tudo. Amém. Beleza, pessoal. Tem um pessoal aqui me mandando o WhatsApp falando que vai entrar. Então, daqui a pouco eles pedem para entrar aqui. Deixa eu ver, tá o Brenner, Bruno Brito, Daniela Brito, Daniela Soares, Marissa, Natália, Daniela também, Dionísio Soares, Carol Oliveira estava aqui na aula, caiu, tá voltando de novo. Então é isso. Maravilha. Pessoal, lembrando, tá? Só para não ficar nenhum chiado ao longo da aula, quando vocês não estiverem falando, é bom mutar o microfone. E aí depois, quando for falar, levantar a mãozinha aqui, tá bom? Para fazer alguma pergunta. E aí sim, pode desmutar o microfone para vocês me falarem, tá bom? Fazer algum questionamento, alguma colocação, só para ficar melhor organizado, tá? Então procurem aí já onde é que fica aí no celular de vocês a mãozinha levantada, para quando quiser falar, tirar alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje, ela tem por tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Então, se possível, por gentileza, abra aí a sua Bíblia, porque a aula de hoje a gente vai focar bem nos versículos. Então, vai ser uma aula temática textual, tá bom? O Bruno acabou de entrar, pode ser, Bruno? A Aninha está entrando. Então, beleza, pessoal. É bom ficarem com a Bíblia aberta aí, em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Eu vou pedir, ainda está entrando,
Bruno Brito. Bruno, você está me ouvindo? Bruno Brito está aí? Paz, brother. Brother, paz. Brother, você consegue fazer para a gente aqui a leitura do texto? Consigo. Só um minutinho. Tá bom. Gente, se cair aqui minha internet, uma hora ela volta, tá? Ele todo, brother? É o versículo 1 ao versículo 10. Tá ok. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pessoal, lembrando, tá bom? Quando vocês não forem falar, é bom mutar o celular para não dar conflito com o meu áudio aqui. E quando quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, tem uma mãozinha aqui no próprio aplicativo que vocês podem levantar ela. Aí eu vou ver aqui, eu vou dar a oportunidade para vocês desmutarem o microfone e falarem, fazer alguma pergunta, alguma colocação, tá bom? Vamos lá então. Relembrando, lição de número 5, tema liberte do pecado para uma nova vida em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Deixa essa Bíblia aberta aí, porque a gente vai discorrer nos versículos desse próprio capítulo, tá bom? Vamos lá então. Hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre alguns assuntos relevantes concernentes à salvação. Nós vamos ver o que é essa salvação, por que nós precisamos dessa salvação, como ela nos é aplicada, atribuída, o que ela faz em nossas vidas e qual é o meio ao qual nós podemos receber a nossa salvação, tá bom? Esse vai ser basicamente a cronologia da aula de hoje, tá? Beleza, então. Mas antes de iniciarmos aqui os pontos, vamos esclarecer algumas coisinhas aqui. Primeiramente, o que é salvação? Salvação é um termo que nós já conhecemos muito bem, não é um termo que está somente na teologia, mas também está no nosso dia a dia, né? Quando nós falamos em salvação, nós automaticamente já pensamos que é a ajuda, é a proteção a alguém que está necessitado. Podemos colocar que salvação é livrar ou proteger, né? Ou se não, livrar, preservar a salvo do perigo. E que perigo é esse ao qual nós precisávamos ser resgatados através do sacrifício de Jesus? É o que nós vamos abordar no tópico 1 da lição, tá? Eu gostaria que vocês, ao longo dessa aula, pensassem que a humanidade, que nós estivéssemos em um poço muito profundo, aonde nós estávamos perdidos e o nosso olhar, nossa visão estava somente para mais fundo desse poço ainda, aonde nós precisávamos que alguém nos tirasse desse poço, alguém que, por exemplo,
jogasse uma cordinha e nos resgatasse desse poço onde nós estávamos, porque pelas nossas forças nós não conseguiríamos sair da situação desse poço onde nós estávamos. Então, tenha em mente essa questão do poço na aula de hoje, para ficar mais fácil as explicações e a gente poder dialogar sobre algumas outras coisas posteriormente, tá bom? Beleza, então, pessoal. Tópico 1 da lição, ele está baseado no versículo 1, versículo 2 e versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, tá? Vamos lá, então. Vou deixar aqui minha anotação aqui em cima. O tópico 1 vai dizer assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1, versículo 1 vai dizer que nós estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da lei. Aqui nós já começamos a ter uma compreensão porque da necessidade de termos um Salvador, de recebermos salvação. Primeiramente, nós precisamos entender e analisar o que significa a palavra ofensa. Ofensa também que vem do grego de raptoma, que significa passo em falso de forma deliberada. Passos em falso de forma deliberada. Ou seja, nós estávamos em uma situação aonde, além de pisar em falso, nós estávamos fazendo isso de uma forma cada vez mais constante e cada vez mais fundo desse próprio poço. Era realmente de uma forma deliberada, uma forma de decadência, e nós precisávamos que alguém urgentemente fizesse algo por nós e algo de forma absoluta, de forma perfeita, que foi o sacrifício de Jesus, que nós vamos ver mais para frente. E também aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que também nós estávamos mortos nos nossos pecados. O que é pecado? Pecado também, que vem do grego amártio, amártia, que dá origem então ao termo amartiologia, né, doutrina do pecado, no âmbito da teologia sistemática. Mas o que é pecado? Nós podemos entender que pecado é quando nós erramos o alvo. Por exemplo, nós vamos jogar uma flecha, então, toda vez que nós erramos o alvo dessa flecha, podemos entender que é o pecado. Pecado é aquele que erra o alvo. E nós estávamos, por conta da nossa escuridão, por conta do nosso erro, nós estávamos, de forma deliberada também, errando sempre o nosso alvo. Até porque nós estávamos cegos pelo pecado, nós estávamos mortos pelo pecado, nós não conseguíamos ter visão celestial. Consequentemente, a humanidade estava errando o alvo que era ter relacionamento com Deus, o alvo que era Jesus, o alvo que era fazer a vontade de Deus. Daí a importância que nós realmente precisávamos de um Salvador. Mas não acaba por aí, porque o apóstolo Paulo, antes de falar das ofensas e pecados, ele diz que nós estávamos mortos. Mas eram mortos fisicamente? Não. Nós sabemos, assim como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: mas a que vive em delitos, vivendo, está morta. Ou seja, nós podíamos estar vivos fisicamente, porém, nós estávamos mortos moralmente moralmente e espiritualmente. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala sobre mortos aqui, nesse contexto, está dizendo da condição das pessoas sem Deus. Nós estávamos mortos porque Deus é a vida. Deus é a vida eterna. E nós estávamos sem essa vida eterna. Nós estávamos sem essa vida em Deus. Tínhamos vida física, mas nós não estávamos ligados em Deus. Consequentemente, estávamos mortos das nossas ofensas e pecados, como nós vimos anteriormente. Isso é algo triste, mas é a nossa realidade quando nós não conhecemos a Jesus. E nós vamos abordar alguns aspectos disso mais para frente, tá bom? Nos próximos subtópicos. E aqui ficou algo bem resumido. Mas e aí,
nós precisamos dar sequência nos versículos, né? Nós precisamos ver o versículo 2 e o versículo número 3 também. Versículo número 2, deixa eu ver, o Tony está por aí? Tô aqui. Ô, Tony, você pode ler para a gente aí o versículo número 2? Tá. Verso número 2 de Efésios aqui, né? Isso. Tá. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Beleza, obrigado, Tony. Só lembrando, tá? Se quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, levantar a mãozinha. Vamos dar sequência, então. Nós estávamos mortos, nossos pecados, nossas ofensas. Mas vamos dar sequência, então. Aqui no versículo 2, na parte A, diz que andastes segundo o curso deste mundo. Nós podemos ver, então, é algo complicado, porque realmente muitas pessoas ainda, elas vivem segundo o curso deste mundo. E por quê? Quando nós estamos sem Deus, nós vamos ver mais para frente aqui também, que nós somos facilmente influenciados pelas coisas deste mundo. Então o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos porque nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós sabemos que este mundo é um mundo que está na decadência espiritual, é um mundo que está sem a presença de Deus na sua plenitude. Então, quando nós andamos segundo o curso deste mundo, automaticamente nós estamos, vamos assim dizer, vamos lembrar do poço, nós estamos cada vez caindo nesse poço escuro, nesse poço obscuro. Daí então, porque uma das consequências da nossa separação, porque nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então aí nós já vemos algumas lições básicas, simples, porém muito importantes. Primeiramente, nós entendemos que os salvos, aqueles que encontram a Jesus Cristo, eles não podem tomar a forma deste mundo. O que eu digo sobre forma deste mundo? Quando eu falo esse termo forma deste mundo, estou falando sobre o pecado, sobre as ideias, sobre a pregação deste mundo para nos deixar presos com as coisas aqui da terra, para nos deixar presos com as infamidades, com as lascivas, com os pecados, como nós já vimos anteriormente, deste mundo, de forma que nós não tenhamos vida espiritual, vida com Deus. Uma outra questão que nós precisamos verificar aqui nesse texto, nós aprendemos com isso, é que o pecado não pode ser relativizado. Nós jovens, nós passamos muito por isso, nós vemos isso muito ainda mais na faculdade, na escola, no trabalho. Se alguém, inclusive, quiser fazer algum comentário sobre isso, fique à vontade, tá? Que nós vemos que hoje o que é muito pregado neste mundo? Se algo te faz feliz, não é pecado. Se na sua consciência algo não é errado, não é necessariamente pecado. Porque o que vai reger a sua vida é a sua consciência e também é o prazer que você vai receber de tal atitude, de tal situação. Mas nós aprendemos que a nossa diretriz de vida, o que nos rege a vida espiritual, é a palavra de Deus, porque ela é segundo a vontade de Deus e ela nos mostra o que Deus deseja para nós e para toda a humanidade. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós não podemos nos deixar formar pelas coisas deste mundo, né? Nos tornar forma pelas coisas deste mundo. E nós não podemos também relativizar o pecado, assim como este mundo deseja que o pecado seja relativizado. E nós não podemos tomar ou nos ajustar à maneira de viver de nosso tempo. Mas aí cabe uma explicação. Quando eu digo que não podemos nos ajustar à maneira de viver de nosso tempo, eu não estou dizendo que nós não devamos evoluir, por exemplo, tecnologicamente. Não estou dizendo que nós
não devamos evoluir em alguns conceitos que nós tínhamos há décadas atrás. Não estou dizendo que nós devemos ficar parados com o tempo. Nós estamos aqui dizendo referente ao que a palavra de Deus diz, aquilo que ela condena e aquilo que ela nos aconselha a fazer. Quando nós não damos valor ao que a Bíblia diz, quando nós relativizamos as verdades que a Bíblia diz, quando nós deixamos que esse mundo nos molde, aí sim é que nós estamos nos ajustando à maneira de viver no nosso tempo, a maneira de viver desse mundo, que é uma maneira totalmente desprovida da presença de Deus, uma maneira totalmente desprovida da palavra de Deus. E aí é onde nós entramos, nós igreja, nós jovens, que é cultivar, que é cada vez mais plantar e fazer crescer o reino de Deus aqui na terra, que é onde haverá transformação de vidas, onde haverá a transformação do nosso meio, tá? Pessoal, até agora, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Quer contar alguma experiência, alguma coisa? Marcione, pode, senhor? Por enquanto não, posso dar sequência aqui? Vou dar sequência aqui então, tá bom? E aí, o apóstolo Paulo, ele continua ainda a sua narração, no capítulo 2, no versículo 2 também. Ele diz assim: andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Que é aí é o ponto onde eu quero chegar. Que por que nós precisávamos então de salvação e por que nós que já somos salvos precisamos tomar aqueles conselhos que eu acabei de falar em nossa vida. Peraí. O pessoal mandou aqui no chat aqui algumas mensagens, alguns lembretes aqui. Se por acaso você não quiser falar, tá? Não sei, às vezes tá sem o microfone ou tá com vergonha, pode usar o chat também. Eu vou estar lendo o chat aqui do ladinho, tá bom? E aí assim que der eu respondo, ou enfim, ou falo a sua colocação aqui. Pode usar o chat também, fique à vontade, tá bom? Então, beleza. O apóstolo Paulo, então, ele diz que nós estávamos andando nessa situação por conta de uma coisa. Porque estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo. Tá, então, porque nós não podemos nos formar de acordo com as coisas deste mundo. Porque nós, cristãos, nós sabemos que este mundo ele é regido por uma lei. Este mundo ele é regido por uma regra. Este mundo ele é regido por uma vontade. E por enquanto ainda não é a vontade soberana de Deus aplicada neste mundo, porque nós vemos que Satanás tem atuado, lógico, nós sabemos que de forma limitada, mas ele tem atuado e ele tem levado as pessoas para longe da presença de Deus. Ele fala então que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar homens desobedientes e incrédulos. Toda pessoa que está deixando-se formar pelas coisas deste mundo, que está relativizando o pecado, que está tomando forma da pregação deste mundo, ela está nada mais, nada menos sendo influenciada pela própria vontade de Satanás. Está sendo deixada a ser influenciada pela própria vontade do diabo. E não é isso o que Deus deseja de nós. Então, quando o homem não está na presença de Deus, nós somos influenciados a toda sorte de pecados deste mundo. E aí cabe uma orientação aqui, e uma reflexão acerca desse ponto. Quando nós não estamos na presença de Deus, nós somos facilmente influenciados pelas coisas deste mundo. Mas quando nós falamos aqui estar na presença, não é somente ter aceitado a Jesus como Salvador de sua vida. Nós sabemos que sim, é isso também. Só que vamos parar para pensar, ainda mais nós que somos jovens. Quando Eliseu, eu dou aquele momento de folga da presença de Deus, vamos assim dizer,
aonde eu não estou focado, aonde eu não estou realmente com os meus olhos buscando constantemente a presença de Deus, seja em oração, seja louvando, seja lendo a Bíblia ou lendo livros evangélicos, enfim. Eu percebo isso em mim, que eu fico muito mais suscetível às influências que não são da própria vontade de Deus. Eu percebo isso em mim. E aí eu fico muito preocupado, até mesmo por essa questão da quarentena, que é onde muitas pessoas, por não ter uma vida devocional com Deus, não ter uma vida cotidiana, né? Individual com Deus, na presença de Deus, somente tem aquela vida na igreja, vamos assim dizer. Só vai na igreja, canta na igreja, leva na igreja, mas em casa às vezes não faz isso, não, às vezes nem sabe como fazer isso. E aí eu fico pensando e fico preocupado porque a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas nesse período, né, de quarentena, elas estão se esfriando, ou seja, elas estão perdendo esse relacionamento constante com Deus e elas estão começando a deixar ser influenciadas pelo desânimo, ser influenciadas por ideias, por pensamentos, que nós vamos ver mais para frente, de coisas que não agradam a Deus. E nós jovens, eu percebo que nós somos muito suscetíveis a isso, né? Nós precisamos sempre estar a cada dia com mais constância, queimando mais pela palavra, queimando mais pela presença, porque parece que a gente, quando a gente está no vacilo, a gente olha para a esquerda, olha para a direita, pronto, já acontece muitas coisas negativas e às vezes consequências que nós não gostaríamos que acontecesse. Então fica um conselho, fica a dica, nesse período de quarentena, que nós não estamos unidos, procure a cada dia mais desenvolver o seu relacionamento com Jesus. Ore, leia a Bíblia, ouça louvores. Pessoal, tem muita live acontecendo aí no Instagram, no Facebook. Vejam, aí também live no YouTube, né? Vejam as lives de muitas pessoas que elas têm sido usadas por Deus para pregar a palavra de Deus, ainda mais a nós que somos jovens, porque, pessoal, nós precisamos estar constantemente na presença de Deus. Não somente hoje, mas hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, nós precisamos estar focados. Porque quando nós jovens não estamos focados na presença de Deus, nós somos vítimas fáceis, nós deixamos ser influenciados por coisas que não agradam a Deus. E aí, infelizmente, onde muitas pessoas têm se perdido nessa quarentena, onde muitas pessoas têm se perdido no seu dia a dia, tá? E também outro conselho, participe dos cultos online, culture a Deus, a nossa igreja tem tido cultos online todos os dias, esteja presente nos cultos online, porque realmente vai edificar muito a sua vida, tá? E aí, dando posterior aqui, dando prosseguimento ao que o apóstolo Paulo diz, versículos número 3, ele diz que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que aí já foi a brecha que eu abri anteriormente. Pessoal, vocês acham que nós, jovens, nós somos muito tentados a fazer a vontade da carne e dos pensamentos? Vocês acham que nós somos? Eu sei que todo ser humano é, mas como nós estamos aqui em jovens, vamos falar somente para nós aqui. Se quiserem responder alguma coisa no chat, fiquem à vontade, tá? Podem ficar à vontade. Você já parou para refletir sobre todos os pensamentos que você tem ao longo de um dia? Você já parou para pensar em como os seus pensamentos agradam ou desagradam a Deus? Quando nós estamos fora da presença de Deus, nós realmente nós vivemos e andamos fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre o fruto do Espírito, né? Ele diz, por exemplo, sobre a questão do domínio próprio. Quando nós encontramos a Jesus, nós precisamos fazer com que essa vontade da carne e esses pensamentos eles sejam
minimizados a cada dia mais, ao ponto de nós não sermos influenciados por eles, nós realmente termos uma nova vida em Jesus, realmente termos a mente de Cristo em nossas vidas. Isso é um processo. Nós sabemos que existem pessoas que às vezes elas vêm de uma realidade um pouco mais difícil, aonde o processo é um pouco mais demorado e o processo é mais difícil. Não sei a história de todos vocês que estão aqui na aula de hoje. Não sei, talvez eu conheço alguns de vocês que até mesmo cresceram juntamente comigo, que eu sei que vocês cresceram em lar cristão, em lar evangélico, e mesmo assim não deixou de ser difícil, assim como eu acredito que para vocês não é fácil, assim como não é para mim, né? Mesmo nós que crescemos na evangélico, por exemplo, nós crescemos no lar cristão, nós aprendemos a palavra de Deus desde cedo, para nós não é fácil, é um processo. E cada um de vocês, dos 16 que estão aqui na live de hoje, estão passando por um processo totalmente diferente. Eu não sei o processo que você está passando, mas todos nós aqui estamos passando por algum processo. E existem pessoas que elas vêm, então, de um mundo afora, e elas passam por outro tipo de processo ainda mais complicado. Mas, ao longo desse processo, nós precisamos lembrar que não devemos andar fazendo a vontade da carne e a vontade dos nossos pensamentos. Daí a importância, e algo que eu carrego muito comigo, de sempre refletir e sempre policiar as coisas que eu estou pensando. Tá. A Daniela mandou mensagem aqui para mim. Para todo mundo. Tá. Dani, olha, eu tô aqui no subtópico 2 do tópico 1, tá bom? O subtópico 2 tem por tema nossas ofensas e pecados. Estou falando aqui com o pessoal o versículo 3, que é andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, tá bom? Beleza, pessoal. Qualquer coisa, o chat está aqui, tá? Lembrando aqui, retomando então, mas por que nós andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos e por que nós somos tão suscetíveis, vamos assim dizer, a essa situação? Porque nós precisamos lembrar da nossa natureza humana. Nós vimos, né, no trimestre passado, se não me engano, que foi a natureza humana, né, que a gente falou sobre pecado, falou sobre queda, falou sobre redenção. Então nós vemos que a nossa natureza humana, ela está inclinada para fazer o mal, está inclinada para fazer as coisas que não agradam a Deus, né? O próprio apóstolo Paulo disse que o bem que eu quero, eu não faço. Aliás, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque realmente faz parte da nossa natureza. E, infelizmente, nós passamos por situações que nós não queríamos passar. Às vezes nós temos alguns pensamentos, nós temos alguma vontade na nossa carne, mas não é algo que a gente queria ter, não é algo que a gente, nossa, eu quero ter esse pensamento, eu quero ter essa vontade na carne. Não. Uma das vezes é que realmente, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós somos ainda afligidos por essas situações. E daí, lembrando, eu volto a falar a importância de nós jovens estarmos todos os dias e a cada dia mais constante na presença de Deus, seja nós reunidos ou seja cada um individual no seu momento com Deus, no seu devocional. Isso é muito importante e é através disso que nós vamos matar a nossa carne, vamos assim dizer, e vivermos uma vida com Jesus, uma vida com Deus, tá? E aí, então, vamos dar um pouquinho mais de prosseguimento. Eu acho que eu posso ir só até as 10h10 da manhã, por aí. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Pessoal, lembrando, se tiver alguma dúvida, manda no chat ou levanta a mãozinha, fique à vontade para falar, para contar alguma experiência, para colocar alguma colocação ou fazer alguma pergunta, tá bom? Vamos lá então. Eliseu, é triste realmente, a nossa realidade é uma realidade triste. Nós estamos ou estávamos dentro daquele poço e nós precisávamos de um Salvador, nós realmente precisávamos de alguém que nos resgatasse, porque nós não conseguiríamos nos resgatar por nós mesmos. Nós precisávamos de alguém que nos ajudasse, de alguém que nos socorresse. Isso é realmente a nossa necessidade e esse é o motivo pelo qual nós precisávamos de salvação. É o motivo pelo qual Jesus veio à Terra e morreu por nós. Mas aí agora vem a parte bacana, né?
nós vimos sobre as nossas debilidades, as nossas fragilidades, nós vimos aonde nós estávamos entregados a toda sorte de pecado, a toda sorte de erro, e nós estávamos totalmente lá no fundo do poço. Aliás, né, como nós já ouvimos, né, um abismo sempre vai puxar um outro abismo. E aí é assim que nós estávamos, de forma deliberada, sempre caindo mais fundo desse abismo. Mas aí no tópico 2 vai dizer que nós fomos vivificados pela graça. Que aí é onde entra a questão maravilhosa daquilo que Jesus, daquilo que Deus fez pelas nossas vidas e também aquilo que nós precisamos pregar e viver na vida de outras pessoas. Vai dizer então que nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O final do versículo 3 do capítulo 2 vai dizer que éramos por natureza filhos da ira, né? Como os outros também. E aí vai dizer no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Beleza. O que é misericórdia? Diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Mas, Eliseu, o que é misericórdia? Nós podemos entender que misericórdia é um sentimento de dor, é um sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Ou seja, é Deus olhar para mim, olhar para você, olhar para toda a humanidade que está no fundo do poço, ele se compadecer, ele realmente ter um sentimento da nossa dor e dizer: eu preciso salvá-los, eu preciso ajudá-los. Então, esse é o ato de misericórdia de Deus. Ele realmente teve um sentimento de solidariedade com relação à nossa queda, à nossa tragédia pessoal. E ele veio, então, nos socorrer. Misericórdia é um ato de perdão. Misericórdia de Deus para nós é um revelamento da sua graça. O que é a sua graça? É um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, nós não éramos merecedores de receber aquilo que Deus fez para nós, mas mesmo assim ele o fez, porque ele é riquíssimo em misericórdia, porque ele nos amou e pelo que ele nos amou de tal maneira que entregou o seu filho para que morresse por nós, né? Fosse a nossa expiação. E aí, no subtópico 2 da lição, vai dizer que nós somos realmente vivificados por sua graça, que é aí o versículo 5 do capítulo 2, que o versículo 5 ele vai dizer assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eliseu, legal essa palavra, vivificou, mas o que ela significa? O que essa palavra se aplica na minha vida, se aplica para nós? Vivificar quer dizer que nós renascemos, quer dizer que nós tomamos vida novamente. E essa vida, não por nós mesmos, mas nós renascemos em Cristo através do seu sacrifício. Então, nós somos vivificados sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da graça, por meio da misericórdia. Eliseu, isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Eu sou salvo pela graça, eu sou vivo hoje por Jesus, eu nasci de novo. Mas qual a importância de eu estudar isso na EBD? E qual a importância de eu ter isso na minha vida, isso no meu coração? Primeiramente, nós precisamos compreender isso para que nós entendamos quem nós éramos e entendamos aquilo que Deus, aquilo que Jesus fez por nós. Qual foi o ato de amor que ele realmente realizou por nós. Só que não somente algo que pare em nós. Nós vemos que Jesus... alguém levantou a mão aqui, eu perdi, eu não vi quem foi. Foi a Aline que levantou a mão? Pessoal, se alguém levantou a mão e eu não vi, pode levantar de novo, tá bom? Que eu vou ficar mais esperto aqui. Voltando ao que eu estava falando,
Isso é algo importante nós entendemos e estudarmos na aula da EBD, não somente para aguardar conosco, mas também para levarmos misericórdia a outras pessoas. Infelizmente, nós vemos, eu já passei por situações e até mesmo já errei nisso também. Que às vezes nós vemos alguma pessoa cometendo tal ato ou em uma situação de vida e nós mesmos, infelizmente, às vezes não queremos nem orar por aquela pessoa pelo que ela fez, ou nós achamos que essa pessoa não é merecedora de receber perdão, ou não é merecedora de receber a salvação. Só que quando nós entendemos quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o que Jesus fez na minha vida, automaticamente eu quero que ele faça isso também na vida de outras pessoas, mesmo que eu ache que elas não mereçam. Mas aí eu lembro que eu também não merecia. Ou seja, quando Jesus ele vai subir aos céus e ele manda a sua comissão, né? Ele fala que realmente o evangelho fosse pregado a todas as pessoas, a todas as nações e a todos os povos, porque realmente o evangelho é algo que foi derramado por nós sem nós merecermos, é algo que nós que recebemos, que preguemos a outras pessoas, para que outras pessoas, assim como nós que não merecíamos, também recebam essa graça, recebam esse dom divino, que é a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Daí a importância de nós jovens. Por que eu falo nós jovens? Porque nós somos sim o presente e o futuro da igreja. Nós precisamos, com as nossas vidas, nós precisamos primeiramente ser testemunhas vivas de Jesus. Nós precisamos ser pregadores da palavra de Deus através da nossa vida. Nós precisamos, sobretudo, ver pessoas não como meramente objetos, ver pessoas não meramente pelo que elas fizeram, pelos seus erros, mas ver pessoas que estão no fundo do poço e precisam do amor de Deus, precisam ouvir a palavra de Deus, precisam de alguém que as ajude, que as tire do poço, para que elas recebam vida e vida em Jesus. E a nossa missão é pregar, é anunciar, é viver essa vida, é viver essa palavra, é pregar e falar aquilo que ele fez nas nossas vidas. Na sua faculdade, na escola, no trabalho, aonde você estiver. Quando você enxergar alguém, sei lá, por exemplo, que está em pecados sexuais, que está nas drogas, ou em outras coisas, às vezes cometendo roubo, cometendo coisas ilícitas, fazendo coisas erradas, nós precisamos nos lembrar que essas pessoas, elas também precisam do amor de Deus. Elas também precisam da graça de Cristo. Então, nós não podemos olhar essas pessoas como imerecedoras. Pessoas que nós não podemos, que elas não merecem receber o perdão divino, pessoas que nós nos achamos superiores a elas. Eu acho que essa é a verdade, né? Às vezes nós nos achamos superiores a essas pessoas, mas superiores em um ponto aonde nós não queremos nem orar por essas pessoas. Às vezes nós realmente não vamos conseguir ter um relacionamento, ter uma amizade aprofundada, até mesmo por nos resguardar. Mas nós achamos às vezes que as pessoas não merecem nem de oração e realmente tem que queimar no fogo do inferno, que essas pessoas têm que ir para o inferno mesmo, acabou, e se lasquem elas. Mas não, nós também não merecíamos. Se nós não podemos, às vezes, ter relacionamento, uma questão de prudência, ou até mesmo questão de ambiente, enfim, até pessoas que às vezes nem são nossos amigos, né? Mas precisar olhar para elas com dom de carinho e dizer: Jesus, eu não tenho amizade com essa pessoa, eu não tenho relacionamento com ela, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quem essa pessoa é, o Senhor conhece seus amigos, sua família. Jesus, venha de encontro para com essa vida. Salva essa vida, mesmo eu não podendo ir, talvez. Mas eu estou orando por essa pessoa que eu vi que está nessa situação, está nesse erro, está nesse pecado. Jesus, salva essa pessoa. Às vezes, nós não vamos conseguir dar um aperto de mão, dar um abraço, mas nós vamos conseguir dar exemplo de vida. Nós vamos conseguir orar. Nós vamos conseguir, quem sabe, compartilhar um culto online no nosso Facebook. Nós vamos postar alguma coisa no Facebook, alguma coisa no Instagram, que talvez futuramente vá de encontro a esse coração. E, sobretudo, orar por essa vida. Tony, você levantou a mão ou você fez alguma outra coisa aí?
Se quiser falar uma coisa, pode falar, Tony, fica à vontade, viu? Levantei. Beleza. Ô, Liseu, cara, o que você tá falando é muito oportuno. Quem assistiu, isso eu já conhecia antes, mas quem assistiu a live do Som do Reino, viu que falou um pouco lá sobre a Casa Betânia. É uma instituição que eles têm lá no Pernambuco. Eles acolhem mulheres e meninas e bebês e tiram da situação de risco, porque lá no Nordeste a prostituição é muito grande, né? Começa desde a adolescência. E eles dão uma nova esperança para aquelas pessoas. E eles estavam preocupados porque eles têm... Cara, isso foi muito fantástico quando eu ouvi isso aí. Eles têm um projeto lá que, como essa situação de prostituição é muito forte no Nordeste, eles criaram uma cafeteria para, ao mesmo tempo que eles pregassem para as prostitutas, elas tivessem a opção de sair daquela vida e tiverem um norte, como ganhar o dinheiro e tal. E eles fizeram uma cafeteria e empregavam as prostitutas lá. Bacana. E aí, com a questão do Covid e tal, tiveram que fechar e eles estavam fazendo para elas não terem, tipo, pensar que a esperança acabou e tal, eles estavam refazendo um outro local e pedindo doação e tal. Mas o que eu fiquei muito impactado com isso é que a visão deles é tipo não, como você falou, a gente não só a gente orar e tal, mas a gente fazer alguma coisa para essas pessoas ir um pouco além, né? Às vezes a gente vê uma pessoa na nossa escola, que a gente conhece, e tá passando pelo que você falou, tipo, tem alguma imoralidade sexual, às vezes tem algum envolvimento com o mundo do crime, alguma coisa, e a gente, tipo, vamos orar, fazer a oração à distância e tal. Mas, às vezes, se a gente chegar na pessoa, né, e falar com ela, cara, a gente vai ser um canal de bênção, né? E a gente precisa disso pro nosso tempo, porque a palavra diz que os jovens são fortes, né, velho? E a gente tem muita coisa para fazer. Então, depois, se vocês quiserem procurar lá, Vila Betânia, eu fiquei impactado. Eu acho que todo mundo que vê isso daí vai ficar também. Bacana. Solange, quer falar uma coisa? Não. Tá. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Algo que viu? Ou às vezes até mesmo algo que presenciou, algo que viveu? Fique à vontade, viu? Se não quiser falar, podem usar o chatzinho aqui, tá? Eu me deparei várias e várias vezes com amigos da faculdade, colegas, pessoas que, sinceramente, eu nem tinha tanta proximidade, mas que, quando eu tive mais amizade, mais relacionamento, né? Essas pessoas me contaram sobre alguns planos que elas estavam tendo, né? Algumas, por exemplo, se juntar com o namorado para morar na mesma casa, outras estavam vivendo uma vida totalmente longe. E eram pessoas que não eram cristãs, né? Não processavam a mesma fé, pessoas que tinham, às vezes, outros tipos de religiões. Mas, por exemplo, na faculdade ou na escola, enfim, quando eu tinha conhecimento disso, eu sempre procurava mostrar para as pessoas aquilo que elas estavam vivendo era errado. E algo interessante é que elas muitas vezes me perguntavam por aquilo que eu vivia, e elas viam que eu vivia diferente, e perguntavam por que eu vivia aquilo diferente, porque elas achavam que eu vivia algo bem anormal. Olha, a Natália fez uma pergunta interessante, que é algo que eu vou falar mais depois, mas eu consigo já adiantar o assunto agora. A Natália perguntou assim para mim: Eliseu, quando temos essa nova vida em Cristo, a mudança deve ser imediata? Como isto ocorre? Vamos lá, então. Deixa eu só lembrar aqui onde eu parei, para ver se eu tenho que terminar alguma questão. Olha, eu vou ler com vocês aqui só o versículo 6 e o versículo 7. Aí eu já engatilho e já vou responder a pergunta da Natália, tá bom? Versículo 6 diz assim: E nos... Peraí, tem alguém querendo entrar aqui na live? Jonatas Mateus, tá entrando na live.
e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Beleza. Vamos lá, então. Gente, eu vou explicar aqui. Se não ficar claro para vocês, se surgir alguma outra dúvida, comente aqui, levanta a mãozinha para poder falar, tá bom? Quero que vocês saiam com as dúvidas de vocês esclarecidas. E também, se eu não conseguir responder agora, a gente estuda, vê e responde depois, tá bom? Beleza. Eliseu, eu estava nesse poço, então, e eu fui alcançado pela palavra de Deus. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Eu entreguei a minha vida e eu encontrei essa graça por meio da fé, que é o que nós vamos ver no próximo tópico. Agora eu sou crente, agora eu sou um cristão. E aí? Essa mudança, ela vai ser imediata na minha vida ou não? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender sobre a questão até mesmo da santificação, que é o que nós já estudamos. Não vou lembrar se faz 2 trimestres, 3 trimestres. Eu lembro até que a Carol, que está na live, fez uma pergunta muito interessante aquele dia. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, nós sabemos que nós somos justificados, nós somos perdoados. Esse termo justificado é um termo que vem muito a questão judicial mesmo, né? Quando diz que você está sendo considerado justo, você não irá pagar a pena de tal crime, você não irá ser condenado. Isso aqui acontece conosco. Então, nós somos justificados. Quando somos justificados, nós então passamos por um processo de regeneração e também adoção, um processo junto, né? Nós somos então filhos de Deus, nós somos cordeiros com Cristo, e o Espírito Santo de Deus, ele vai morar dentro de nós. Isso é algo que nós já sabemos, nós já conhecemos. Toda vez que aceitamos a Jesus Cristo, nós somos justificados, o Espírito Santo de Deus, então, ele vai habitar em nós e nós vamos ser adotados como filhos de Deus. Agora, esse processo que a Natália está se referindo aqui é algo muito interessante, porque vem a calhar até mesmo com o que eu falei anteriormente. Depende muito da onde nós estamos vindo. Que nem eu, por exemplo, eu nasci em um lar cristão. Eu sou crente desde que eu nasci? Não. Teve um momento da minha vida que eu tive um encontro pessoal com Jesus e eu entreguei a minha vida a Jesus. O momento que eu entreguei minha vida com Jesus, logicamente, certamente, foi um processo totalmente diferente de alguém. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha os meus 10, acho que tinha menos que isso, meus 9, 8 anos de idade. Mas vamos pensar uma pessoa que viveu 30 anos, 40 anos, uma vida totalmente distante, talvez nunca foi cristã, talvez está começando para ela agora tudo novo. Vai ser um outro processo. Cada pessoa passa por um processo. A questão é, quando aceitamos a Jesus, nós somos libertos do pecado. E aí, o que é esse ser liberto do pecado? Não é ausência de pecar, não é ausência da natureza humana, mas é que quando nós estamos com Cristo, nós temos como dizer não ao pecado e sim a Cristo. Nós temos a opção de falar, não, realmente eu estava vivendo essa vida, mas agora eu digo não para ela e eu vou a cada dia mais me esforçar em um processo contínuo, um processo constante, porque nós precisamos nos lembrar, inclusive, que mesmo nós que somos jovens, somos crentes, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e nós precisamos do quê? É o que eu disse da questão da constância. Nós temos que cada dia mais continuar na presença de Deus para que não voltemos aonde estávamos antes ou para que não façamos coisas piores do que nós fazíamos antes. Então, resumindo aqui, Natália, cada pessoa vai ter um processo de vida. Quando nós encontramos a Jesus Cristo, encontramos o caminho correto, entregamos nossa vida, é aonde nós temos como dizer não ao pecado e aonde nós vamos ter a ajuda, a graça de Deus que é derramada em nossas vidas para vivermos uma vida reta diante da sua presença. Mas esse processo, cada um vai ter um processo diferente. Quer ver um exemplo? Existem pessoas que vêm com alguns vícios.
Eu já ouvi pessoas se relatando, para mim, inclusive, que ela tinha, sei lá, por exemplo, vício em drogas ou vício em outros tipos de coisas. Que quando ela aceitou a Jesus, ela não sabe explicar como ela perdeu totalmente a vontade de usar droga, ela perdeu totalmente a vontade. Ela falou, não vou mais usar droga. Isso, lógico, isso não tirou a vontade da pessoa de usar droga e isso também não fez com que ela não pecasse com outras coisas ao longo da sua vida. Mas ela parou de usar droga. Ela não sabe explicar como ela parou. Agora, a gente tem pessoas que contam, e já me falaram também, que elas passaram por um processo. E foi um processo doloroso, foi um processo difícil. Mas quando ela entendeu o amor de Deus para a sua vida, quando ela entendeu o que Cristo fez na vida dela, ela disse, eu consigo dizer não. Mesmo que eu passe anos da minha vida num processo difícil, eu prefiro passar o processo difícil, salvo com Jesus, na presença dele, do que voltar àquela vida passada que eu tinha. Então, realmente, cada pessoa tem uma história, cada pessoa passará por um processo. Agora, quando aceitamos a Jesus, o que é imediato? Existe algo na teologia, nós chamamos de santidade posicional, que é aquilo que Jesus faz por nós, né? Eu acho que a Carol também até fez uma menção que às vezes nós chamamos os irmãos de santo, né? Ô santo, tá bem? Ô santo, ô santo, ô santo. Quando nós referimos essa questão de santos, né, que nós somos santos, que até o apóstolo Paulo diz, não sei se o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2, mas se alguém puder me ajudar e lembrar, até mesmo onde ele diz, chama nós de santos, né? Mas não que nós somos santos em plenitude, mas é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos salvos por Jesus, a justificação plena, absoluta de Cristo, ela vem sobre as nossas vidas. Por quê? Aí o Brito falou aqui, Efésios capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo nos chamando de santos. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, pessoal, logicamente nós já sabemos disso, para lembrar, o sacrifício de Jesus é perfeito. Tudo que ele fez foi perfeito e absoluto. Que aí na teologia nós vamos chamar de, então, santificação posicional ou santificação absoluta. Que é quando eu entrego minha vida a Jesus, sou salvo em Jesus, aquilo que é perfeito em Jesus, que a sua salvação é imputada em mim. Que aí eu vou ser, então, justificado. Eu vou, então, passar pelo processo. Deixa eu ver o que o Roberto falou. O Brito colocou aqui, ó, para todo mundo ver. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Ou seja, algo imediato que nós temos quando aceitamos a Jesus. Justificação. Que aí é quando nós mencionamos alguns irmãos como santos, nós vemos o próprio apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, chamar os irmãos de santos. Por que santos? Porque eles receberam a justificação de Deus, mas não que eles são santos na sua essência e não que eles são santos na plenitude. Eles vão pecar, nós vamos errar, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre o que eu disse aqui? Que às vezes eu falei que algum termo que vocês não conheciam, alguma coisa assim, aí parou alguma dúvida. Então, só para resumir aqui. Aceitei Jesus, imediato, salvação e justificação. Aí eu vou ter um processo que aí eu vou a cada dia mais me aproximando de Jesus, largando a velha vida, largando os pecados antigos, e aí eu vou realmente tendo uma vida de intimidade com Jesus. Mas a minha salvação está garantida quando eu aceito Jesus na minha vida e quando eu sou justificado. Detalhe, eu falei que minha salvação está garantida, não que eu vou, só porque eu aceitei Jesus uma vez, que eu já vou estar salvo para sempre, né? Eu digo naquele momento que eu aceitei a Jesus. Mas nós precisamos zelar pela nossa salvação para que nós não a percamos, tá? A salvação, nós cremos que a salvação ela pode ser perdida se nós não vivermos uma vida na presença de Deus. Mesmo um dia, uma vez ou alguma vez passada, termos entregado nossa vida a Deus, tá? Pessoal, se eu falei uma coisa que ficou complicado, manda no chat, eu reexplico alguma questão, tá bom? Natália, você falou que tá perfeito, né? Natália, é isso mesmo? De boa? Entendeu? Sim, sem dúvidas. Maravilha. Pessoal, fique à vontade para falar qualquer coisa, tá?
É verdade. Então, só para dar uma aplicação final nesse ponto que eu falei, que nós realmente encontramos essa graça, nós somos vivificados pela graça de Cristo, nós temos agora uma nova vida com Jesus, uma nova vida que nós não somos libertos do pecado, no sentido de não pecar, mas nós temos agora então a capacidade, nós conseguimos dizer não ao pecado, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo que mora dentro de nós. Nós precisamos parar para pensar então nesse instante. Eu peço para que você reflita aonde você estiver. Será que eu tenho sido grato pela forma maravilhosa que fui abençoado? Qual forma é essa? Jesus Cristo se entregou por nós e nos tornou filhos de Deus, aonde nós hoje temos relacionamento com Deus. Precisamos lembrar que nós estávamos num poço e fomos tirados desse poço sem termos merecimento nenhum. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas, não só jovens, muitas pessoas, elas às vezes, não sei se não entendendo a compreensão do que é isso, ou não vendo quem elas são e o quão pecadoras elas são, até mesmo na igreja, né? Nós vemos isso, que infelizmente existem pessoas que elas não são gratas, ou pelo menos não demonstram a sua gratidão por aquilo que Jesus fez. Quer ver um exemplo? Pessoas que reclamam de todas as coisas. Mesmo sendo salva, vamos assim dizer, né? Eu acho que é salva, pelo menos, que vai à igreja, reclama só reclama da vida, só reclama das situações, fala que Deus não me ama porque Deus não deu o que eu queria, Deus não me ama porque a vida não é a vida que eu quero para minha vida, Deus não me ama por tal e tal e tal situação. Só que quando nós entendemos o que Jesus fez e estudamos essa lição de hoje, isso tem que gerar uma coisa em nós, uma coisa, que é gratidão. Nós precisamos, quando vemos isso, nós lemos a carta aos Efésios, nós precisamos ter gratidão por aquilo que ele fez. Porque é melhor não ter aquilo que nós queremos, mas pelo menos ter saído daquele posto onde nós estávamos e agora ter vida com Jesus. Agora ter salvação em Jesus e ter os nossos pecados perdoados. Será que nós somos gratos por aquilo que ele fez nas nossas vidas? Será que nós somos gratos por aquilo que ele fez por nós? Isso é algo importante, é algo que nós precisamos a cada dia nos lembrar, para não sermos ingratos pelas coisas que nós materiais que nós não recebemos e nos esquecendo das coisas espirituais que nós já temos. E aí isso, né, é um processo que foi realizado pela expiação e pela propiciação, né? Que a expiação foi realmente Jesus cobrir o nosso pecado e a propiciação foi nos tornar perto de Deus novamente. Como essa verdade tem transformado a sua vida? Que aí calha muito ao que eu falei já e é também ao que o Tony sabiamente colocou aqui para a gente. Como essa é verdade? Eu sei de tudo isso, eu sei que eu sou vivificado com Jesus, eu sei que uma graça foi me derramada, eu sei que os meus pecados foram perdoados, eu sei que eu estava no pecado, eu precisei que alguém me tirasse do poço, mas agora, como esse conhecimento tem transformado a minha vida? Como isso tem feito com que eu seja um cristão melhor, uma pessoa melhor, um filho melhor, um namorado, um noivo, um esposo, um marido, uma esposa melhor? Como isso tem feito para que eu tenha sido, sei lá, tem gente casada, tem o Moisés aqui na live, não sei se ele está ouvindo a gente, está focado em outras coisas, mas como, por exemplo, isso tem feito com que eu seja um pai melhor, uma mãe melhor? Como isso tem transformado a minha vida? Saber isso é muito bom e é excelente, mas saber isso e não deixar que isso transforme as minhas ações, transforme a minha vida, não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que realmente ocorra transformação. Além da gratidão, que nós tenhamos transformação para ajudar outras pessoas a serem transformadas pelo poder do Evangelho. Está aí a nossa função e nós, como somos jovens e fortes, nós precisamos realmente transformar este mundo com o poder da palavra, o poder da pregação e, sobretudo, demonstrando o que nós somos
através do nosso testemunho de vida, anunciar a palavra de Deus também, que é a maior evangelização que nós podemos fazer. Não adianta de nada nós falarmos e não vivermos. Na verdade, se torna ainda pior. A Dani, ela perguntou assim para mim, olha, sobre a santidade, só quando formos arrebatados teremos nosso corpo transformado? Só assim poderemos nos considerar santos, como o apóstolo Paulo nos diz, certo? Dani, é basicamente isso, tá? Agora, só uma questão aqui. O apóstolo Paulo, ele disse santos, não pensando no arrebatamento da igreja nesse momento, mas falando que eles são salvos em Jesus, não que são santos não que são santos como Deus, por exemplo, mas que eles são salvos e foram resgatados, foram justificados por Jesus, tá? É esse o termo que o apóstolo Paulo disse aqui, pelo menos, sobre santos, em Efésios 1. E aí, realmente, é o que você falou, né? Que aí a santidade plena, né? Santidade plena é a transformação plena nós vamos ter quando nós já estivermos no céu com Jesus. Eu não vou entrar no ponto de santidade plena e estar no céu com Jesus, porque aí já entrar em um outro aspecto, até dá para explicar resumidamente, mas eu acho que vai surgir mais dúvidas, e aí a gente vai ter que aprofundar mais, e a gente vai perder um pouco o foco da aula de hoje, e a gente não vai conseguir encerrar o outro tópico, tá? Mas, Dani, a explicação que eu passei aqui sobre essa santidade que nós temos, essa santidade que nós teremos plena, né? Quando estivermos no céu, e o que o apóstolo Paulo diz sobre santos, ficou claro para você? Ou gerou alguma dúvida? O pessoal... Não, sem dúvida, sim, eu. Então, tá bom. Então, quando nós dizemos para o irmão, Dani, ô santa, ô Moisés, santo, estou dizendo, ô Moisés, que foi justificado por Jesus Cristo. E não que o Moisés ele é santo assim como Deus, tá? Sim, correto. Então, vamos assim dizer, igual eu falei para Carol, né, Carol? Nós dizemos isso por um modo de expressão e não por uma santidade plena. Tony, Brito, quer fazer alguma colocação? Fica à vontade, viu? Beleza. Nossa, 10h10 já. Meu Deus do céu, o tempo tá acabando. Deixa eu ver se alguém me mandou alguma mensagem aqui. Ainda não. Vamos lá, então. Para encerrar, então, o tópico aqui da lição, o tópico 3 da lição vai dizer assim, que a salvação não vem das obras. Nós já sabemos disso, né? Eliseu, por onde, então, vem a salvação? A salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 8, o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, por que cabe nós falarmos sobre esse aspecto aqui? Existem algumas linhas, algumas pessoas... Alguém está cantando aí? Existem algumas linhas, algumas pessoas que elas acreditam e pregam que quanto mais bem eu fizer, mais perto eu estou de ser salvo. Ou que eu preciso fazer o melhor que eu puder para alcançar a minha salvação, como se a salvação fosse algo que eu pudesse, vamos dizer assim, correr atrás, que eu pudesse concorrer, que eu pudesse galgar pela força do meu próprio braço. Mas não é isso. Salvação é por meio da fé, e isso é algo que é entregue de Deus para nós quando nós realmente cremos, nos arrependemos, e aí nós temos uma fé viva. Existe diferença de fé intelectual e de fé viva, né? Fé intelectual tem pessoas que sabem, mas não creem, não vivem e não se arrependem. Agora, como nós temos uma fé viva em Jesus, onde nós falamos, não, eu realmente estou errado, eu realmente estou no pecado, e eu me arrependo dos meus pecados, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e eu creio que Ele tem o poder para transformar a minha vida, e eu quero viver essa vida com Jesus.
aí sim, é a fé de arrependimento, é a fé ao qual nos gera a salvação. Então, agora, qual é a importância das obras? Nós vemos aqui, até vai ser legal o tema da lição, né? Porque diz que nós somos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E realmente, quando nós falamos das obras, estamos falando realmente de uma nova vida em Cristo, né? Que aí nós temos essa questão, né? Fé e obras. Como é que isso funciona? Como é que esses dois trabalham? Nós podemos ver, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Eu não vou ler, mas eu acho que é muito bacana vocês anotarem, tá? Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26, que é quando o Tiago ele fala das obras. E também o texto, referência que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 2. Algumas pessoas, ao longo da história, quando elas liam esse capítulo de Tiago falando sobre as obras, né? Resumidamente, ele fala que a fé sem obras é vazia. Basicamente, fala mais coisas, mas vamos resumir nisso só. Fé sem obras é vazia. Algumas pessoas entendiam que Tiago e Paulo, eles estavam em choque. Eles estavam batendo de frente um com o outro e estavam divergindo um com o outro. Porque o outro diz que nós somos salvos pela fé, e somente pela fé, e o outro diz que a fé sem obras é vazia, e aí, como é que funciona? Eu sou salvo pelas obras, sou salvo pela fé, como é que funciona isso? No contexto histórico, é bom nós entendermos isso, tá? Porque quando o Tiago ele fala que fé sem obras é vazia, é porque dentro da igreja, muitas pessoas elas estavam pregando uma fé aonde não gerava transformação em sua vida nem na vida das pessoas. É aquela velha história, né? Ah, eu creio, eu tô salvo, então tá bom demais, o resto que se lasque. Vamos dizer assim que é isso que eles pensavam. Aí vem Tiago falando, olha, vocês creem, isso é muito bom. Olha, vocês são salvos, olha, isso é muito bom. Mas o que vocês estão fazendo para mostrar e para provar a salvação que vocês possuem? O que vocês estão fazendo para realmente falar, olha, eu sou salvo e as minhas obras revelam e mostram a minha salvação. Ou seja, salvação é pela fé. E as minhas obras, elas servem, vamos assim colocar, elas servem para mostrar e para revelar a salvação que eu já tenho mediante a fé. Ficou claro para vocês qual é a relação de fé e obras? Que nós somos salvos realmente pela fé e as boas obras acompanham aquele que já é salvo pela fé em Jesus e que, independentemente se nós tivermos boas obras somente, que é algo muito bom, tá? Fazer coisas boas é excelente e devem serem feitas. Mas dizendo sobre o quesito da salvação, vida eterna com Jesus, não basta apenas fazer coisas boas, mas nós precisamos, antes disso, crer, nos arrependermos e ter fé no Evangelho, ter fé naquilo que Jesus pode fazer. Porque, infelizmente, nós vemos ao longo da história muitas pessoas que anunciavam e tentavam fazer coisas boas e louváveis, que realmente isso é bacana, isso é legal, mas elas achando que através disso receberiam a salvação. Mas só que nós já vimos isso, que salvação não vem de nós, é dom de Deus, é misericórdia de Deus para as nossas vidas. Pessoal, eu gostaria que vocês colocassem aqui para mim se vocês possuem alguma dúvida para eu partir para uma conclusão e encerrar a aula de hoje, tá? Se alguém não quiser falar no vídeo ou no áudio, fique à vontade, pode mandar um chat. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender aquilo que eu quis passar. Senti que já foi bem melhor, porque vocês já conseguiram falar comigo algumas questões. O Tony já conseguiu me ajudar aqui com uma colocação. O Brito também já mandou um texto. O pessoal fez pergunta. Então, realmente é muito melhor que o Facebook, né? Graças a Deus por essa ferramenta. Tony, você quer falar alguma coisa ou você bateu palma? Eliseu, eu queria fazer uma pergunta. Opa, fala aí. A partir do momento, eu não sei se já ficou muito claro, mas a partir do momento que a gente adquire a salvação em Cristo, por meio de Cristo e tal,
o quão fica claro para a gente e o porquê que nós precisamos fazer obras, né? Não ficar uma coisa monótona, que nem você disse que ali eles ficavam só para eles e tal, mas o quão é necessário para nós que já somos salvos, que já fomos salvos, essa necessidade de fazer obras e etc. Beleza. Só o Brenner acabou de entrar aqui. Pode ser, Brenner. Tony, uma ótima colocação, tá? Uma questão é saber, né, que nós precisamos, mas pelo que eu consegui entender, Tony, você quer dizer assim, quando nós enxergamos, né, a necessidade de fazer essas boas obras, é isso que você falou? Isso, basicamente isso. Tá, beleza. Primeira coisa, vamos assim dizer, todo mundo que vai à igreja é salvo? Não. Todo mundo que diz que se arrependeu é salvo? Eu não sei. Mas todas as vezes que nós realmente, aliás, quando nós somos salvos de verdade, realmente nós nos arrependemos, nós precisamos entender uma coisa, e isso acontece muito conosco quando nós vamos ler a Bíblia. Eu preciso ser um imitador de Jesus. Eu preciso fazer aquilo que Jesus fazia. Eu preciso viver o que Jesus vivia. E eu preciso, sobretudo, viver esse amor que Jesus tanto fala que eu preciso ter para com o meu próximo. Eu preciso pegar esse amor que Jesus fala que eu tenho que viver e aplicá-lo na minha vida. E quando eu entendo, nossa, eu sou salvo por Jesus, então agora eu preciso imitar a Cristo. O que Cristo fazia? Cristo amou, então eu vou amar. Cristo ajudou, então eu vou ajudar. Cristo ajudou o necessitado, então eu vou ajudar o necessitado. Cristo ensinou, então eu vou ensinar. O que Cristo fez é aquilo que eu preciso fazer para a vida das pessoas. Então, resumindo aqui, quando eu entendo o que eu preciso fazer, primeiramente, quando eu sou verdadeiramente salvo e eu vejo a necessidade de ler a Escritura, quando eu vejo o que Jesus fez por mim e entendo o que Ele quer que eu faça, vendo a própria Escritura, eu começo então a entender, eu preciso seguir a esse Cristo, eu preciso imitar a esse Cristo, e tudo que ele ensinou e fazia, eu preciso aplicar na minha vida. Isso é um ponto que realmente, inclusive, revela uma verdadeira salvação. Existem pessoas que elas seguem uma religião, existem pessoas que elas seguem algumas práticas de vida, mas não são salvos. Agora, quando somos verdadeiramente salvos, conhecemos a Jesus, que a nossa vida vai de encontro com Jesus, Jesus se manifesta a nós e fala: você precisa ser igual a mim. Você precisa não ser igual a mim na santidade, mas você precisa ser uma cópia minha na terra. Você precisa fazer aquilo que eu ensinei que você fizesse. Nós vemos, né? Jesus realmente fala muito essa questão de amar ao próximo. Amar ao próximo, amar ao outro, é ver qual necessidade que ele tem e ajudá-lo na necessidade que ele possui. Isso é fazer as boas obras. Tony, é isso? Ficou claro? Boa, não, claríssimo. Beleza, Mais maravilha. claro que isso não tem como. Gente, para resumir aqui então, tá bom? Eu vou ter que acabar a aula aqui. Nós estávamos no fundo do poço. Nós precisávamos de salvação e Jesus se entregou por nós e realmente veio e nos garantiu essa salvação, essa vida eterna, através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Quando eu entendo quem eu era e o que ele fez por mim, automaticamente eu preciso que minha vida seja transformada e que eu ajude a transformar a vida de outras pessoas. E quando eu realmente tenho um encontro com Jesus na minha vida, eu sei e eu percebo e eu aprendo, e Jesus me diz que eu preciso ser uma cópia dele aqui na terra. Eu preciso ser uma testemunha viva de Jesus aqui na terra.
E quando eu falo ser testemunha viva de Jesus aqui na Terra, e ser uma cópia de Jesus aqui na Terra, eu estou dizendo, preciso fazer as boas obras que ele fez, preciso pregar o evangelho que ele pregou, preciso ajudar as pessoas da forma que Jesus ajudou, e eu preciso realmente ter uma vida na presença de Jesus, entendendo que a minha salvação, ela não vem pelas obras, mas as minhas obras evidenciam a minha salvação mediante a fé que eu tive e que eu tenho em Jesus, nosso Cristo. Lembrando sempre, nossa natureza é uma natureza pecaminosa, portanto, nós, ainda mais nós jovens, precisamos estar em constância na presença de Deus, seja no coletivo, seja na IBD, seja na igreja, seja em qualquer lugar, seja sozinho, mas esteja sempre na presença de Jesus, para que você não seja pego em fragilidade, que você não seja pego em algum momento de necessidade e, vamos dizer assim, caia novamente no poço aonde Jesus te retirou. Tome muito cuidado com isso. Essa quarentena está muito complicada porque muitas pessoas realmente estão perdendo, vamos assim dizer, perdendo a sua fé, perdendo a sua esperança, mas isso não pode acontecer conosco. E dica, eu falo para vocês, pessoal, se vocês estiverem com algum tipo de dificuldade, algum tipo de desânimo, qualquer coisa que vocês estejam percebendo que estão tirando vocês da presença de Deus, eu tô aqui, o Brito está aqui, o Tony está aqui, nós temos também nossos pastores, mas se alguém quiser falar alguma coisa que está passando, alguma necessidade, algum pensamento, alguma vontade da carne, qualquer tipo de coisa, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? E também se fortaleçam. E se alguém falar com vocês, ajude. Tenha sabedoria para falar, mas ajude, acolha. E nós precisamos nos ajudar uns aos outros para continuarmos na caminhada com Jesus, tá bom? E tenhamos gratidão por aquilo que ele fez em nossas vidas. Pessoal, alguma colocação? A Natália mandou aqui, mas Natália, eu já consegui te responder, né? Acho que eu já consegui responder a Natália mesmo sem ter... Ah, tá, a Natália mandou... Ah, tá, a Natália mandou aqui o texto, né? Tiago, capítulo 2, versículo 14. É bom vocês anotarem isso aí. Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês é isso. Tudo certo? Quer mandar no chat aí se tem alguma dúvida, se tá tudo ok? Lembrando que daqui a pouco vai ter também o encerramento da IBD, tá bom? Pelo nosso pastor. Nenhuma manifestação, nenhuma dúvida? Eu vou pedir, deixa eu ver aqui. O Brito, tá aí? Tá aí, Brito? Sim, estou aqui. O Brito, você pode fazer uma oração para a gente terminar essa live, essa aula de hoje? Com certeza. Vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, gostaríamos de te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade singular que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus, que veio de encontro aos nossos corações, e um tema tão importante para nós, Senhor Jesus, jovens. Que o Senhor venha continuar abençoando a cada jovem, a cada aluno da EBD, aos que estão nos visitando nessa manhã também. Que o Senhor nos conceda, meu Pai, mais oportunidade de estarmos reunidos para aprender da tua palavra. E que a sua palavra, Senhor Jesus, ela venha dar frutos em nossa vida e que haja, Senhor Jesus, assim como foi ensinado na aula de hoje, uma mudança, porque nós sabemos que uma vez que nós somos salvos, nós estamos em um processo, meu Pai, de santificação e nos afastando do pecado para que nós sejamos purificados pela Tua palavra. Senhor Jesus, continua nos abençoando, abençoa os professores, abençoa os alunos, seja conosco, dê-nos um domingo abençoado, meu Pai, e que o Senhor nos conceda a oportunidade de estar logo mais reunidos às 19 horas para louvar a Deus, junto com os nossos irmãos. Obrigado por tudo, desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A todos, um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo.